Se você já se perguntou se o seu orgasmo é realmente um orgasmo, ou se você acha que tá fazendo certo, mas não sabe muito bem, lá na hora da relação, na hora H mesmo, se você já se perguntou, você tá transando pouco, você tá transando muito, você precisa assistir o programa de hoje. Hoje o nosso tema é expectativa versus realidade do prazer feminino. Pega agora um café e senta aí para assistir com a gente. Bem-vinda ao Íntimas, eu sou Thaís Freire, sou fisioterapeuta pélvica, sexóloga, trabalho com intimidade há 16 anos e por isso que esse programa hoje existe para falarmos sobre intimidade, porque muitas mulheres morrem de vergonha de falar muitas coisas em voz alta e é isso que a gente vai fazer aqui toda semana. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que nos permitem estar aqui hoje, que é a Sorella Fisioterapia Pélvica, onde vocês podem encontrar fisioterapia pélvica de excelência e qualidade aqui em Porto Alegre. E também a Vibraria, onde vocês encontram os melhores produtos de saúde íntima feminina. No Íntimas, a gente sempre vai falar de histórias reais do consultório, porque justamente muitas mulheres têm muita vergonha de falar sobre determinados assuntos e ficam achando que estão sozinhas. E aqui ninguém está sozinha. E por isso também que hoje eu convidei a minha amiga, a maravilhosa doutora Mari Mendes, que é ginecologista, sexóloga e está hoje aqui para poder falar com a gente. Bem-vinda, Mari. Obrigada, sou ginecologista, sexóloga e tua fã. Olha que maravilha, né? É de mão dupla isso daqui, então, né? Estou muito honrada por poder participar desse primeiro programa para falar justamente de algo que é ainda tão tabu, tão difícil. Então, falar sobre educação sexual, mesmo para mulheres adultas, e falar sobre saúde feminina, a gente ainda tem muito pouco espaço para isso. Então, acho que esse programa tem tudo para ser maravilhoso, principalmente pela tua condução. Ai, obrigada, Mari. Mari, sabe que eu estava falando que eu escolhi sempre trazer temas aqui para o Íntimas que fossem realmente inspirados nas histórias reais do consultório, né? Porque a gente sabe que a realidade muitas vezes não é aquilo que a gente imagina, né? Que vai ser. Existe uma expectativa na hora da relação, do relacionamento, do sexo propriamente dito também, e existe a realidade. Então, o que acontece? Na semana passada, eu recebi uma paciente que foi a inspiração do programa de hoje, que ela me falou assim no consultório, ela chegou e falou, Thaís, eu acho que eu tenho um orgasmo. Meu corpo faz tudo aquilo que eu vejo que é para fazer, que eu já li, já estudei, pesquisei e meu corpo reage. Mas eu não sei se é realmente um orgasmo, porque eu não acho que seja algo tão fantástico e tão incrível e tão mirabolante quanto todo mundo diz que é para ser. E aí que entra a questão de expectativa e realidade. E aí eu queria saber de você, se você também já escutou alguma coisa parecida no consultório, como que acontece para ti, como que as pacientes trazem isso? Quando a gente tem muito pouca educação sexual, como a gente não tem educação, a gente vai para o lado da fantasia. Sim. E hoje em dia a gente tem uma mídia muito forte que nos mostra que o prazer é soltar milhões de estrelas, que a performance é algo muito maravilhoso. Verdade. E às vezes a mulher que está ali tendo a relação sexual, ela deixa de estar concentrada no próprio prazer, nas sensações que ela está tendo, no corpo que está ali podendo aproveitar e fica pensando que ela tem que atingir aquela performance que foi vendida, ou foi propagada, ou que ela viu no Big Brother, ou que ela viu na propaganda de calcinha. Ou no Instagram, as sentadas mirabolantes, e borboletas paraguaias. Exatamente. Então, assim, eu acho que a grande questão é uma falta de alinhamento das possibilidades daquela mulher, né? Diante do relacionamento, da parceria dela, das possibilidades que ela tem na vida, né? Então, uma pessoa que tem uma vida super corrida, provavelmente ela vai ter uma oportunidade de experimentar o seu corpo de prazer muito diferente de uma pessoa que está ali tirando férias no Caribe. Exatamente. Né? Então, acho que poder ajustar essas expectativas
é muito importante. Eu vejo no consultório duas grandes frustrações. A primeira, as mulheres que chegam falando que tem falta de libido. Sim. Sem saber o que é essa falta de libido. É verdade. Às vezes há uma confusão, né? Às vezes a vida sexual dela tá legal, ela tem relação satisfatória, ela tá... Mas ela fala, ai, mas parece que não tem tanta vontade. Mas quantas vezes tu tem relação? 2 por semana. E é bom? É bom. É justamente a expectativa, né? Eu falo, gente, mas cadê o número cabalístico? Quem foi que disse que tem que ter relação todo dia, ou dia sim, dia não, ou 5, 4, 3 vezes? Não existe um número, né? Não Isso é sobre a expectativa que é criada, na verdade. E até a questão do orgasmo, né? Então, orgasmos duplos, e o tanto de curso que tem vendendo orgasmos maravilhosos. Squirting. Meu exatamente. Deus. Então, assim, eu acho... Mas, ao mesmo tempo, esses dias vi até um meme, né, no Instagram, que mostravam uma imagem de uma vulva para os homens, perguntava assim, qual é a tua nota na relação sexual? Qual tu acha que... eu ganho nota 10, sou um arraso. Mas aí mostravam uma vulva e eles não sabiam nomear ali, e não sabiam onde era anatomia, não sabiam onde era clitóris. Eu já vi sobre isso. Então, imagina que sim, deve ser realmente muito difícil a gente conseguir, principalmente na nossa sociedade, que a gente tem tão pouca educação, chegar a um orgasmo. E quando a gente tem um orgasmo, parece que ele é pouco, né? Então, eu acho que é muito sobre falta de informação. É verdade. Sabe que eu tive uma paciente determinada vez que ela realmente acreditou que quando ela tivesse um orgasmo, ela ia escutar, escutem isso, tá? Ela iria escutar sinos. Sim, porque ela via que... Ela realmente acreditava. E ela falava pra mim, mas Thaís, eu não dá aquela coisa, depois eu relaxo, é gostoso, mas não é, eu não escuto nada. Eu falei, mas o que você quer? Não, achei que ia escutar sinos, mas como assim, né? Olha até onde vai nossa expectativa, né? Então, realmente, às vezes, fica difícil de atingir. Mari, inclusive, só para o pessoal que a gente sabe que as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade, como tu estava falando, de conseguir saber quais eram as partes da vulva, certo? A gente tem aqui uma vulva no cenário. Eu queria só que você mostrasse um pouquinho aqui nessa câmera as partes da nossa vulva, né? A gente não foi ensaiado, será que eu sei? Será? Então, essa vulva linda, né? Ela é de material 3D. Exatamente. Essa daí é de resina e é do Thales, que é um artista daqui de Porto Alegre que expõe no Brick, inclusive. Ele é maravilhoso e ele é de resina e papel. Então, a gente tem, né, aqui a nossa vulva. A vulva é a parte externa que a gente, feminina. Então, depois desta aula, gostaria que vocês pudessem pegar um espelhinho e olhar a sua genitália. Isso faz toda a diferença, né? Então, a gente chama de vulva a parte externa e vagina a parte interna. Tá vendo que aqui a gente tem uma parte, o canal, que é o canal por onde sai um nenê, o canal por onde entra o pênis. Pode falar nomes? Pode, fica à vontade. Então, por onde entra na relação sexual, né? Então, assim, a vagina é a parte interna, a vulva a parte externa. Acho que essa é a primeira grande denominação que a gente precisa ter, né? E aí depois tem algumas estruturas que são super importantes. Então, o gordinho, onde a gente tem mais externo, né, o grande lábio. E essa partezinha mais pertinho da parte da entrada, o pequeno lábio, que são aquelas pelezinhas mais fininhas que tem ali, né? Algumas mulheres têm maior, outras mulheres têm menor e cada pessoa, assim como a gente tem nariz grande, a gente tem nariz pequeno, a gente tem cabelo preto, cabelo loiro, né? Cabelo liso, cabelo crespo. A vulva é exatamente assim. A gente também pode desmistificar este negócio que todas têm que ser como a Barbie. É verdade. Né? Mas voltando, né? Então, nós temos o pequeno lábio. E na continuação do pequeno lábio, a gente tem uma proeminência aqui, que é o clitóris, né? Na verdade, é o prepúcio, né, do clitóris, que é uma pontinha, tá? Quando a gente fala de estimulação íntima, né? Quando a gente fala de toque, enfim, algumas pessoas pensam que o clitóris é somente aqui. Né? Eu acho que mais adiante, até em alguns questionamentos, vai ser interessante isso. O clitóris, na verdade, ele aparece mais aqui, mas ele tem um prolongamento nas laterais aqui, entre ali pequeno lábio e grande lábio, e ele vai até aqui embaixo. Então, quando a gente vai falar de estimulação de vulva, né, de toque, de prazer, é importante a gente entender que estimulação de vulva não é só isso aqui. Sim.
E não é só isso aqui. E tá aí a expectativa e a realidade, E tá né? aí a expectativa e a realidade. Exatamente. Então, quando a gente entende que tem toda uma região que merece ser bem tratada, bem cuidada, com carinho, a gente entende porque tantas mulheres têm tanta dificuldade de ter prazer, de ter orgasmo, Sim. o orgasmo, esses dias eu até postei isso no Insta, né? Na verdade, ele é uma consequência. Exatamente, eu falo né? muito sobre Ele isso. é um resultado, na verdade, do estímulo. Sim. Né? A gente Quer que eu precisa coloque aqui? ter prazer, na verdade. Sim, né? exatamente. Mari, eu queria até saber de ti, assim, sobre tudo isso que a gente está conversando, qual seria que tu vê no consultório a maior expectativa que as mulheres têm e que mais é frustrada no dia a dia em relação ao sexo propriamente dito? Tá, assim, muitas chegam falando falta de libido, Uhum. porque elas imaginam que elas deveriam ter uma vontade que elas não têm. E com isso, nós mulheres, nós assumimos essa culpa de não, eu tenho alguma coisa errada porque eu não estou conseguindo ter vontade, mas o meu marido sempre quer. E como é que é a tua relação? Ela é ok, meu marido é querido. Não, como é a relação sexual? Aí a gente vai investigar, a gente entende que essa mulher, na verdade, tem muito pouco estímulo. Sim. E aí, quando a gente explica que, às vezes, se o marido tem a penetração e dura 2 minutos e não vai ter uma prévia, ela não vai ter prazer. Não. Se a gente explica que o estímulo tem que ser externo e ela fala, mas eu chego muito cansada, não dá, não tem tempo para isso. Então, eu acredito que quando a gente começa a mostrar que o desenvolvimento da sexualidade ele é necessário e não somente aquela coisa de tem um relacionamento, então agora tem que funcionar. Eu vejo que as mulheres ficam um pouco chateadas. Entendi. Porque a gente recebe ao longo da vida tão pouca informação que a gente acha que o prazer, ele tem que vir de uma relação sexual mecânica, e não é assim. Exatamente. Então, eu acho que a grande frustração que eu vejo no consultório é isso, que eu vejo muitas mulheres que não conseguiram desenvolver nos seus relacionamentos, ou mesmo na sua própria vida, né, essa possibilidade de prazer. Perfeito. Por conta de saber direcionar, não, preciso agora dessa forma. De se conhecer, De né? se conhecer, exatamente. Exatamente. Mari, sabe que, inclusive, a gente vai inaugurar, né, agora, um novo programa, um novo quadro aqui no programa, um novo quadro, porque, na verdade, é no primeiro programa, né? Então, a gente está inaugurando esse quadro, que chama Minha Amiga Quer Saber. Porque eu acho que já deve ter acontecido contigo também, né? Mas as mulheres, às vezes, têm tanta vergonha de fazer determinadas perguntas que elas falam que uma amiga pediu para poder perguntar. Então, a gente resolveu abrir espaço para poder você fazer a sua pergunta, que você pode mandar lá no meu Instagram, para mim e para minha convidada do dia, para a gente poder responder exatamente como uma amiga responderia. E é aquela resposta mais rápida, mais prática, mais honesta, sincera, a gente sai do papo um pouquinho de especialista, sabe? E vamos agora para uma linguagem de amiga mesmo, de verdade, tá? E então eu selecionei algumas perguntas que me mandaram lá no Instagram, e a primeira delas é a seguinte, que foi uma pergunta que não veio só uma vez, tá? Mas algumas vezes. Às vezes eu uso o vibrador e tenho prazer, mas às vezes o prazer não vem. Por que isso acontece? Porque provavelmente... Porque assim, aqui o vibrador, ele tá estimulando justamente essa areazinha. Mas às vezes a gente não tá com tanta vontade, às vezes o nosso cérebro não tá ali, às vezes a gente não tá conectado, às vezes o nosso corpo, Exatamente, não tá conectado com aquela vontade, com aquela necessidade. Então, para o vibrador funcionar, ou para um toque funcionar, ou para uma relação sexual funcionar, a gente tem que estar minimamente conectada com o nosso corpo. Exato. Sabe que uma coisa... Para poder fazer sentido. Eu falo muito para as gurias assim, né? Como já que é papo de amiga aqui, né? Vou falando assim. Mas eu falo muito para as meninas assim, olha, não é automático. Não é só pegar o vibrador, colocar ali no clitóris que uma mágica vai acontecer, né? Inclusive, a gente tem que ligar doer, aqui né? primeiro. Pode doer, pode fazer cócegas, né? Pode ser desconfortável, pode não sentir nada também, pode não acontecer nada.
Mas, minha amiga, se você quer ter prazer no seu clitóris com um vibrador, você precisa primeiro acionar a mente, precisa estar presente, precisa ter fantasias, precisa ter erotismo em você. Porque se não tiver um momento erótico, um momento realmente bacana que você vai criar ali na sua mente, na sua fantasia, pode colocar vibrador, pode colocar qualquer coisa que não vai funcionar. Segunda pergunta, Mari. Sabe que essa pergunta é uma pergunta que eu sei que tem muita gente que tem vergonha de fazer, mas que todo mundo finge normalidade, sabe? Mas no fundo todo mundo passa por isso também. Que é o seguinte, eu sempre tenho mais facilidade para chegar no orgasmo se for sozinha. Mas quando eu estou com meu namorado, eu demoro muito mais. Por que isso? Porque, basicamente, tu te conhece melhor que o teu namorado. Graças a Deus! E aí é uma coisa que a gente tem que estimular que as mulheres se conheçam mais. E tá tudo bem a gente chegar mais rápido do que com outra pessoa. A grande questão é que a gente precisa se conhecer para justamente poder ir ajustando isso no relacionamento com outra pessoa. E entendendo que movimentos eu preciso fazer, onde eu preciso tocar, que parte do meu corpo me dá mais prazer. Perfeito, né? Que posição eu gosto, eu não gosto de fazer, onde é que eu sinto mais prazer, desejo, tesão. Então, tá tudo bem chegar mais rápido, né? Inclusive, isso é ótimo. Agora, a grande questão é que, às vezes, a gente leva isso para um relacionamento e meio que desiste. Ah, não consigo, deixa. Sim, né? É verdade. E aí tem que ir treinando, exercitando. É verdade, sabe? Mostrando o que gosta, né? Pois é, e tem que treinar, né? Pra saber o que gosta. Essa questão de chegar mais rápido sozinha ou chegar mais rápido com o namorado. Eu brinco com as gurias no consultório. Quem é daqui de Porto Alegre vai saber, do Rio Grande do Sul, né? Que eu brinco que quando a gente tá sozinha se tocando, é tipo pegar freeway. Né? Você vai reto, direto no que você gosta, no que você sabe que funciona. E quando você tá com outra pessoa, é tipo pegar o caminho da serra, a rota romântica, que vai, que volta, que sobe, que desce, né? Porque a gente tá tendo que lidar com outra pessoa também, né? Porque na nossa imaginação, tudo funciona exatamente daquela forma que a gente quer que funcione, que é excitante pra gente. Mas quando a gente está lidando com outra pessoa que tem as suas vontades, os seus desejos, ele pode fazer qualquer coisa que inclusive te atrapalhe. Então... E aí tem uma outra coisa que eu acho super importante, eu falo muito para minhas pacientes. É isso aí, sozinho tu sabe o caminho, bota a mão aqui, mexe aqui, sabe até o tempo que vai acontecer, exatamente, sabe direitinho. Mas com a outra pessoa, precisa se conectar com a outra pessoa. Exatamente. E aí que vem a importância do estar presente, do sentir pele, do sentir cheiro, do sentir gosto, do entendendo como é que a pelve encaixa. Não é só um entra e sai. É verdade. Às vezes, a mulher, ela fica com aquela obrigação de, então eu tenho que conseguir ter prazer, mas isso aqui não tá funcionando para mim. Bom, então calma, como é que pode ser um movimento que seja melhor e que imite aquele mesmo movimento que tu consegue fazer sozinha? Exatamente. E esse descobrir... Aí ajustar a expectativa à realidade, né? Exatamente, porque não vai vir, não é pronto. Sim. Esse ajustar é super necessário e por isso a gente precisa aprender a comunicar, que é algo tão difícil, né? Às vezes a gente comunica pro outro. Eu tenho muita paciente que fala assim, não, mas eu não tenho como dizer para ele que eu tô há 10 anos e nunca consegui desse jeito. Imagina, gente, tu tá transando com a pessoa e não consegue comunicar. Mas aí é que tá, porque o que é difícil de falar, às vezes é difícil de ouvir. Sim. E aí o outro, às vezes, fica com aquela coisa, então eu tô falhando. E não é sobre isso. É sobre ir dizendo o que vai ser mais legal para os dois, o que vai ser mais prazeroso. Exatamente. Tem uma amiga que também mandou perguntar por que a cabeça fica muito cheia de coisas aleatórias durante a relação. E aí ela quer saber, Mari, como que faz para poder parar a cabeça um pouquinho e estar mais presente durante a relação? É isso, acho que a gente tem que valorizar essa questão de focar nos nossos 5 sentidos, que a gente aprende lá no Jardim da Infância, o tato, olfato, paladar, né? Então, o gosto, o cheiro. Então, a gente precisa fazer um treinamento, porque a nossa vida é tão acelerada, então a gente recebe informações o tempo inteiro, por televisão, por trabalho, por filho, e a gente deita na cama e a cabeça segue funcionando. Exatamente. Então, é preciso fazer um preparo para a gente poder chegar nesse momento de intimidade e estar ali, presente, sentindo aquilo, né? Então, verdade. a cabeça, ela nunca vai parar.
os problemas, as preocupações Ficar também. pensando, né? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer amanhã? Será que eu tirei o frango do congelador? Mas assim como a gente não consegue estar no trabalho e desenvolver 100% do nosso trabalho se a gente está pensando que a gente esqueceu de fazer o tema de casa do filho, a gente no momento da relação também tem isso. Então é importante que a gente esteja ali realmente presente e aproveitando aquele momento que pode ser um momento muito especial de troca de carinho, de energia, né, de bem-estar. Então a gente precisa olhar mais para isso e valorizar também esse trabalho, assim como a gente valoriza as outras tarefas que a gente leva para a cama. É verdade, sabe que essa conexão que a Mari está falando é extremamente importante, porque realmente a gente se conecta muito através dos sentidos, né? Então, assim, se a cabeça voou durante a relação, respira, volta, para e pensa, tá tudo bem, só retorna. Uma coisa que eu gosto muito às vezes de pedir é para poder procurar o olhar do outro, né? Procura o olhar da outra pessoa, vê como é que tá a respiração, respira sincronizado com a outra pessoa. Isso ajuda muito, né? Sentir o cheiro, que cheiro que eu estou sentindo, qual é a sensação que eu estou sentindo. Isso tudo realmente ajuda muito a estar mais presente e não ficar pensando no boleto que tem que pagar na semana, né? E é importante que a outra pessoa também esteja desta mesma forma presente. Então, se isso não está acontecendo, é importante poder comunicar para a parceria e falar o que a gente quer, o que a gente deseja, né? Que a gente também precisa que a outra pessoa esteja ali para poder ter essa troca. É verdade. Mari, eu queria encerrar agora esse quadro do Minha Amiga Quer Saber, que é um quadro que eu gostei muito justamente de fazer, porque a gente consegue ter essa linguagem mais de amiga mesmo, que às vezes é só uma amiga para salvar a gente, né? E se vocês quiserem ter a sua pergunta respondida aqui no programa, vocês podem entrar lá no meu Instagram e mandar no direct ou na caixinha de perguntas. Só mandem as perguntas que vocês querem ter respondidas aqui no programa, que vai ser um prazer. E Mari, eu tenho uma pergunta agora para você, que é uma pergunta que a gente sempre vai fechar o programa com essa pergunta que é muito especial, que eu quero que você me diga em poucas palavras, o que faz você se sentir íntima? O que faz eu me sentir íntima é a presença. Sim. É conseguir estar ali, sentindo o cheiro, sentindo abraço, toque, gosto. Porque, na verdade, uma relação sexual ou uma relação íntima, ela necessita isso, né? Ela necessita proximidade, conexão, olho no olho, é isso que vai fazer diferença. Mari, muito obrigada mais uma vez, você foi absolutamente incrível e eu não tinha dúvidas disso. Eu quero lembrar que esse programa, ele não existiria se não fosse a Sorella Fisioterapia Pélvica, que é onde você encontra a melhor equipe de fisioterapia pélvica de Porto Alegre. Então conheçam e sigam nas redes, e também a Vibraria, que é onde vocês encontram vibradores, onde vocês encontram produtos íntimos como sabonetes íntimos, lubrificantes e muitos outros produtos que fazem sentido para a saúde íntima feminina. Mari, e o que você aprendeu hoje? O que aprendemos hoje nesse episódio? Faz um resumo para mim, assim, pensando hoje em tudo que a gente falou, o que ficou para você? Olha, eu acredito que o que ficou foi que, primeiro, a mulher precisa se conhecer. Então, autoconhecimento é tudo. Conheça o seu corpo, conheça emocionalmente, se conheça exatamente o que você gosta para, assim, poder comunicar para a parceria. Então, quando a gente consegue se conhecer, a gente passa para a parceria e consegue ajustar, né, essas necessidades no momento ali da intimidade. E, em segundo lugar, acredito que o que ficou é que a gente precisa saber explorar mais, não ter vergonha, falar sobre sexualidade, justamente para a gente não cair naquela questão de expectativa e realidade. Então, o que eu vejo na internet, o que eu vejo no Instagram, é ajustável para a minha realidade? Exatamente. Né? Então, acredito que ficou isso. Ajustar isso, é verdade. Sabe que... Para mim, hoje, muito do que ficou também exatamente me veio uma palavra, sabe? Que é manual de instruções. Que a gente aprende, a gente vê muito vendendo hoje, né? Na internet, no Instagram, em diversos lugares. Muitas coisas como se fosse um manual de instruções, como se você tivesse que seguir aquilo. E se você seguir tudo direitinho, você vai ter um super mega orgasmo, muito prazer e orgasmos múltiplos. E a gente sabe que não existe um manual de instruções, porque somos únicas.
né? Somos seres individuais com prazeres complexos e que a gente precisa saber explorar o nosso corpo. Então, assim, eu diria assim que para mim, o resumo de hoje, se vocês querem saber tudo que a gente falou, né, resumindo, é que realmente se conheçam, se toquem. A responsabilidade do seu prazer é seu, não é do outro. Não espere que outra pessoa venha com todas as respostas. As respostas estão com você, é só você explorar. E eu quero muito agradecer todas vocês que estiveram aqui com a gente até agora, que foi um programa incrível. Eu espero que vocês tenham realmente ajustado as expectativas e as realidades, porque isso é extremamente importante para a gente ter prazer. E eu quero te convidar para estar aqui novamente na semana que vem, no Íntimas com a gente, porque intimidade não nasce pronta, intimidade se constrói.